A temporada da NFL chegou. E só existe um lugar onde você assiste todos os jogos de todos os times a qualquer momento. Isso sem falar no Red Zone. Não quer perder nada da NFL? Assine agora mesmo o Game Pass no DAZN. FM Network. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e, meus amigos, quando a coisa começa 2-0, o histórico do Baltimore Ravens já mostra que a temporada vai ser longa, vai ser muito longa. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir esse podcast. Começa 0-2, né? Quando começa 0-2 é porque... Bom, não tá muito legal, né? É porque realmente teremos fortes emoções ou nenhuma emoção daqui até o final do campeonato. Esse jogo contra o Raiders que a gente vai falar hoje, essa derrota surpreendente e, diria, tentando procurar um adjetivo que não seja irritante, frustrante, revoltante. É uma derrota que não deveria ter acontecido. Vamos nessa. Eu diria vergonhosa, mas aí também vão falar que eu estou desmerecendo muito o Las Vegas Raiders e em certo ponto eu concordo que o Raiders não é tão ruim assim. Porém, 26 Las Vegas Raiders, 23 Baltimore Ravens, um jogo no M&T Bank Stadium que o Baltimore Ravens tinha a obrigação de vencer e não venceu. Já tem um burburinho aí da torcida, de insatisfação com comissão técnica e tudo mais. Vamos falar um pouquinho do jogo e vamos falar também um pouquinho desse burburinho daqui a pouco, depois dos recados. Bora lá! Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankia. A melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Recados rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo, onde é que você está escutando? Está no aeroporto, está numa praça, está no shopping, em algum lugar público. Cuidado, porque conectado à internet nesses lugares, os seus dados estão correndo risco. Você pode ter o seu dispositivo invadido e seus dados bancários, informações de contas e muitas outras coisas podem vazar por aí e você pode ter uma grande dor de cabeça. Como você faz para se proteger disso? É só usar o VPN da Surfshark. Com o VPN da Surfshark, a sua conexão é direcionada para um outro local, o seu IP é mascarado e com isso o local que você está acessando não consegue te achar. Você fica mascarado, invisível para hackers e outros tipos de invasores, além de conseguir acessar conteúdo bloqueado por região. Tá a fim de assistir aquele jogo que não está sendo transmitido aqui no Brasil? Usa o VPN da Surfshark, se conecta com o país e pronto, você está liberado para assistir todo esse conteúdo. E com o Surfshark One você ainda garante um pacotão completo de segurança, porque além da VPN você tem antivírus para proteger o seu computador, você tem um buscador completamente limpo e idôneo, sem propaganda, sem ser invasivo, você procura e vem a informação que você quer. Um banco de dados completo que te avisa quando você entrar em um site que já foi invadido, que teve senhas vazadas, além de muitas outras ferramentas. Então, quer se proteger, quer ter uma ferramenta completa de segurança, assine o Surfshark One, tá bom? Você que está escutando ainda a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer tornar a Casa do Corvo ainda maior para que nós possamos produzir ainda mais coisa, então vem ser torcedor de elite e aprovar e apoiar esse projeto.
apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 você faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e vem colaborar com aquilo que você puder. Vem ser torcedor de elite. Everton, eu não quero me comprometer com um apoio mensal recorrente, então você pode colaborar conosco através de pixcasadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, certo? Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando este episódio para todo mundo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, na Twitch, enfim, a gente está em tudo que é canto da internet, certo? E não deixe também de avaliar o nosso trabalho no podcast. Deixa lá suas estrelinhas, deixa lá o seu comentário. YouTube, Twitch, TikTok, deixe seu comentário, deixe o seu like e nos siga também em todas as redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram e Threads é Casa do Corvo BR. Em todas as demais outras redes é Casa do Corvo, tá bom? Lembrando que nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de conteúdo das ligas americanas de esporte. Tem gente produzindo conteúdo não só de NFL, mas também como NBA, MLB, NHL. Então, se você está a fim de dar uma diferenciada, escutar outra coisa que não seja só a Casa do Corvo, que não seja só a Baltimore Ravens, dá uma passada lá na FN Network, vem conhecer o trabalho de todos os outros criadores de conteúdo. É bem provável que tenha aí um conteúdo maneiro para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. Tá certo? É isso. Chega de enrolação e bora pro episódio. Muito bem, Giba Pérez. Quando se faz uma faxina, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar os móveis do meio do caminho para deixar as coisas bem abertas, assim, para a gente poder faxinar de fato. E é isso que eu quero fazer nesse começo de episódio, porque toda vez que vem uma derrota, a primeira coisa que se procura fazer é achar culpados, né? Quem que é o responsável por isso, quem que é o responsável por aquilo, quem fez aquilo outro. E pelo menos desde a off-season nós temos dois grandes vilões desse time, que é o corpo de edge rushers e a linha ofensiva. Os edge rushers a gente nem vai precisar falar muito aqui, que eles foram até bem, né, dadas as expectativas. A linha ofensiva, obviamente, ela fez aquilo que a gente esperava que ela ia fazer. E isso não é nenhuma notícia boa, afinal de contas nós sabemos o quão problemática ela tá. E depois eu gostaria até que a gente pudesse ranquear o quão ruim ela está, tá? Mas antes da gente passar pro fator campo propriamente, como eu falei, as pessoas costumam procurar culpados. E agora essa caça às bruxas está entrando pro coaching staff. Não é de hoje que o John Harbaugh ele vem sendo questionado por algumas decisões. E nesse jogo, inclusive, tem umas decisões muito estranhas, né? Para além de chamadas esquisitas, né? Uma corrida estranha, uma segunda para 19. Dois desafios que eu não faço ideia do motivo do John Harbaugh ter chamado. Comentaram até que o próprio Lamar Jackson ficou puto com isso, porque não entendeu aquilo. E, obviamente, esse tipo de coisa faz falta no final. E a gente chegou num nível de que isso transbordou, inclusive, para o General Manager. Né? Já se fala aí de querer impedir a cabeça do Eric DeCosta. Eu vou me limitar a dizer que não é para tanto. Eu acho que é muita exaltação, tá? Eu entendo que o time começar 0-2, perdendo para Las Vegas, em casa, é um fator preocupante. Aí a gente olha a montagem do elenco, alguma coisa tá muito esquisita, e quando se fala em montagem de elenco, se pensa no General Manager, se pensa na figura do Eric DeCosta, e eu rebato dizendo que se hoje nós temos uma secundária muito bem reforçada, com Kyle Hamilton, com Marcus Williams,
A defesa, no geral, aí a gente pode lembrar também do Roquan Smith. Lá atrás, a grande barganha que o Eric DeCosta fez com o Marcus Peters, né, trazendo ele por uma escolha de quinta rodada, que foi uma baita de uma movimentação bem complexa. Tyler Linderbaum foi uma escolha do Eric DeCosta no draft. O próprio Zay Flowers foi fruto de muita tentativa do Eric DeCosta em finalmente acertar numa posição em que o Baltimore Ravens foi precário durante muito tempo e tudo mais. Então, vamos devagar com o nível das críticas. Eu sei que tá todo mundo muito puto com o que tá acontecendo. Feito esse disclaimer, e agora eu passo a bola para você, Giba. Eu vou tirar a responsabilidade do Zach Orr, porque é o primeiro ano dele. Então eu sei que qualquer coisa que esteja acontecendo pode ser dores de crescimento. Agora, o que isso acontece no setor ofensivo da bola, e aí não tem como você falar que o John Harbaugh não tem responsabilidade nisso, seja no treinamento, porque esse time tem muita cara de mal treinado, seja nas chamadas, seja no próprio comportamento. Tá começando a encher o saco, e eu, que sou um dos mais pacientes quando se fala críticas ao técnico, eu sou um dos que está também já de saco cheio com o comportamento do John Harbaugh nesse time, cara. Então, cara, sobre o DeCosta, eu realmente acho que, bom, em se tratando dessa temporada especificamente, eu acho que ele foi displicente de fato na montagem da linha ofensiva. A gente sabe também que o modelo de negócio da NFL dificulta que você consiga tapar todos os seus buracos ao mesmo tempo. Ele perdeu algumas peças na linha ofensiva e não teve tanta oportunidade assim de pegar alguém no draft, acabou que não tinha dinheiro no teto salarial para conseguir contratar um bom jogador de linha ofensiva e apostou nos jovens que ali estão. É difícil acreditar que o Cleveland seja pior do que o Daniel Faalele, com todo respeito ao Daniel Faalele. É um jogador que sequer era guard no college, tem um tamanho excessivo para jogar na posição, ele é muito, muito grande, ele tem dificuldade de movimentação como tackle, então eu acho que jogaram ele para dentro por causa disso, porque ele precisa se movimentar menos como guard muitas vezes por ser uma posição mais central e tal, mas sinceramente não parece uma coisa sensata. É um jogador que jogou a carreira toda como tackle. O Rosengarten, que foi uma escolha de segunda rodada esse ano, parece muito cru, realmente não parece um jogador que está pronto para exercer a posição, de fato. Mas essa ideia de ficar rodando o tackle que eles estão fazendo desde o ano passado, para mim é de uma estupidez sem tamanho. Não deu certo ano passado e continua não dando certo esse ano. É melhor você deixar o Rosengarten ali, que ele tenha dificuldades no começo da carreira dele, que é natural, porque ele é um jogador que precisa de desenvolvimento e vai começar a temporada enfrentando bons pass rushers, né? Teve contra o Kansas City Chiefs, teve que dar com jogadores muito bons. Agora o Max Crosby, na próxima rodada Micah Parsons, beleza, vai ser difícil para ele, mas ele vai crescer, vai evoluir, e quem sabe lá na frente ele consiga virar um right tackle de qualidade. Agora você fica rodando ele com o Mecari e você vai só atrapalhar, porque o Mecari não é grandes coisas e ele não consegue se desenvolver por causa das repetições. Eu acho realmente uma escolha idiota. Então, novamente, acho que o Ravens foi incompetente na montagem do elenco em conseguir formar uma linha ofensiva mais segura, e talvez por conta da habilidade do Lamar em escapar, em produzir e ganhar tempo e tudo mais, eles confiaram que daria para ir com essa linha ofensiva, só que o jogo terrestre simplesmente não existe, porque com o Derrick Henry existem algumas modificações que precisam ser feitas em relação ao modelo, como funciona. O Henry funciona melhor de uma forma, e com o Lamar ele precisa se adaptar um pouco. Acho que isso aos poucos vai melhorando ao longo da temporada, mas no começo me parece que está sendo um pouco problemático. O Henry estava mais acostumado em receber a bola já em velocidade, com o shotgun ele precisa receber parado e correr depois. Acho que aos poucos ele vai se adaptar, e enfim, ele é um ótimo running back, isso não é um problema, mas claramente ainda não está muito, muito fluido isso no ataque, tanto que o Henry não teve grandes jogos nesse começo de temporada. Por exemplo, o J.K. Dobbins meteu 130 jardas nessa mesma defesa do Las Vegas Raiders, e a gente não conseguiu fazer com que o jogo terrestre fluísse ontem de forma natural. Então, realmente, acho que são adaptações que vão acontecer. Mas em relação à montagem do elenco, eu acho que o Ravens tem um elenco de contender hoje. Tem um elenco de contender. Você tem um bom wide receiver número 1. O Zay Flowers é, para mim, um jogador de bom nível na posição. O Bateman, para wide receiver 2, ele já mostrou que ele tem esses momentos. Talvez uma questão ali de ser mais utilizado, ser mais acionado. Você tem 2 tight ends de excelente nível. Você tem um running back que até outro dia era um dos melhores da liga. Você tem um QB que é top 3 da NFL. Você tem uma defesa excelente em todos os níveis. Todos os níveis. A DL é boa. Os pass rushers, que eram o grande problema dessa defesa há anos, começaram bem a temporada. Você vê o Diabo tendo um sack contra o Chiefs. O Dafeu teve a melhor partida da carreira dele agora contra o Raiders. O Van Noy, se eu não me engano, tá com 3 sacks na temporada, então não dá pra falar dos
dos outside linebackers, que eram um grande problema dessa defesa. E isso ruim do olho, hein? Pois é, ele teve uma fratura no rosto e teve 2 sacks. Então, você tem o Roquan Smith, o Trenton Simpson, que é um jogador jovem, draftado pelo DeCosta no ano passado, pensando no desenvolvimento, sabendo que ele provavelmente perderia o Patrick Queen, ele pegou esse cara para ser desenvolvido, que tá jogando direitinho, tá entrando agora também, jovem, aos poucos ele vai se encaixar melhor nessa defesa, mas já mostrou potencial ao lado do Roquan. Você tem ótimos cornerbacks, ótimos safeties, então uma defesa muito boa. Então, sim, em termos de montagem do elenco, não dá pra botar isso na conta do DeCosta, com todo respeito. Acho sim que, em relação à linha ofensiva, também tem o fator da questão do Joe D'Alessanders, a gente tem que dar esse desconto naturalmente. Tudo ele foi pensado no trabalho dele, que era um dos melhores técnicos de linha ofensiva da NFL, e infelizmente ele faleceu ao longo do off-season. Isso atrapalhou, obviamente, o desenvolvimento dessa linha ofensiva. Claro que, foda-se, o mais importante é a família do cara, mas a gente tem que fazer esse disclaimer aqui, lembrar disso quando vai lidar com essa linha ofensiva, né? Não só pela questão técnica, de treinamento, de desenvolvimento, como uma questão psicológica. Todo mundo ali era envolvido com o cara, trabalhava todo dia com ele e perdeu ele ao longo do off-season. Acho que isso também precisa ter dado esse desconto, mas a gente sabia, todo mundo que acompanha o Baltimore Ravens e acompanhou a pré-temporada, via que essa linha ofensiva era uma linha ofensiva de baixo nível, né? Assim, não era top 20 da liga. Então, a gente sabia que isso poderia ser um problema e virou um problema agora na temporada regular e tá limitando o ataque. Aí, passando para a questão da comissão técnica, eu realmente acho que se não conseguir se classificar para os playoffs, o Harbaugh tem que ser demitido. Porque ele tá há 7 anos com um QB top 3 da NFL e ele não consegue chegar perto do Super Bowl. O mais perto que ele chegou foi uma final de conferência uma vez na última temporada e acabou derrotado dentro de casa. Então, assim, o cara que tem um jogador 2 vezes MVP, quase 2 vezes MVP unânime, o que nunca aconteceu na história da NFL, e não consegue levar esse cara ao Super Bowl, não tô falando nem de ser campeão. Eu tô dando esse desconto. Não tô nem falando de ser campeão, tô falando levar ao Super Bowl. Ele não consegue levar o Lamar ao Super Bowl. Então, ele precisa ser demitido, com todo respeito. É um cara que, nos deu um título, conseguiu fazer a transição do Flacco pro Lamar muito bem, tem méritos em todo o sucesso que o Lamar teve na liga, mas ele não consegue fazer o Lamar chegar, dar o próximo passo. E isso tá na conta dele, porque o Lamar não tá jogando mal. Nesses 2 jogos, contra Chiefs e contra Raiders, o Lamar jogou bem os 2 jogos. A gente vai falar daquele passe lá pro Zay que ele não deu. Por que ele não deu aquele passe? Ele olhou antes do snap e viu que o confronto era Chris Jones contra Justice Hill. É óbvio, ele se livrou da bola o mais rápido possível. Porque ele sabia que o Chris Jones ia ganhar aquele matchup em meio segundo. Então ele precisava se livrar da bola. Ele ainda correu pra fora pra tentar ganhar tempo, mas ele tava apressado na cabeça dele, ele tava apressado porque ele sabia que ele precisava se livrar da bola rápido. E esse matchup não pode existir. Não pode existir. O seu jogador pra defender o Chris Jones não pode ser o Justice Hill. O Chris Jones tem que estar com dupla marcação de preferência. Então, assim, eu realmente acho que a comissão técnica tem sido incompetente em fazer um time fluido. Um time que funcione, que ganhe naturalmente, que consiga construir e vencer, e acho que na última temporada a gente viu isso acontecer em certo período, ali na reta final da temporada e nos playoffs, o time jogou bem. O jogo contra o Chiefs especificamente, acho que foram muitos tiros no pé de erros próprios, mas, novamente, o Ravens foi na última temporada o segundo time que mais cometeu faltas na NFL. Dos 32, o Ravens foi o 31º em número de faltas. E aí começa a temporada com 16 faltas em 2 jogos. Se isso não tá na conta da comissão técnica, tá na conta de quem? O left tackle titular começa o jogo contra o Chiefs, o primeiro jogo da semana 1, cometendo 4 faltas de formação ilegal. Cara, só pode estar só pode ser o treinador. Alguma coisa sendo mal feita. Ou não prepararam o cara direito, ou estão botando um cara que não tem condição de jogar. Então, pra mim, realmente, eu acho que o Harbaugh tem que estar tá no limite, assim. Se ele conseguir reverter, levar pros playoffs, ganhar e chegar na final de conferência, chegar no Super Bowl, beleza. Continua e tal. Agora, se foi eliminado sempre os playoffs, pra mim é rua. Não tem discussão. E eu tava vendo, inclusive, um papo sobre... O Harbaugh é um dos técnicos mais bem-sucedidos da NFL. Se for demitir esse cara, vai colocar quem no lugar? Bom, a gente precisa fazer uma aposta em algum momento da vida, né? O Bill Belichick, por exemplo, um dos maiores técnicos da NFL, Hall of Famer muito fácil, deu 6 anéis pro New England Patriots, e ainda assim a gente viu como é que foi o final de trabalho dele no New England Patriots. Então, existe um momento em que você precisa romper com essa relação a partir do momento que ela não está trazendo mais frutos. A impressão de que eu tenho é que nesse momento, fazendo uma fotografia de agora, o Baltimore Ravens com o John Harbaugh, nesse momento, ele está numa situação de mediocridade. É isso que a gente precisa encarar. Né? Assim, a gente pode até falar, em relação, comparando com o Belichick, né, como você citou,
o Belichick ainda não tinha um QB de elite, né? Ele tinha uma boa defesa, ele conseguia montar boas defesas, mas o time foi incompetente. Só que ele era o general manager também, tem esse ponto. Eu acho que ele foi demitido muito mais pelo trabalho dele como general manager do que o trabalho dele como head coach. Porque ele tinha uma boa defesa, ele conseguia construir um bom time, mas o ataque não... O QB especificamente não conseguia funcionar, e o corpo de recebedores também não era grande coisa. Mas assim, ele tinha uma boa linha ofensiva, ele tinha uma defesa muito boa, mas na hora de renovar a posição de quarterback, ele não conseguiu, o que é natural, que é difícil você trocar o Tom Brady, né? Não, é muito fácil. Então, né? O Tom Brady facilitava muito o trabalho dele na condução do ataque, ter o Tom Brady. Então, quando ele troca, ele precisa mudar completamente os conceitos dele. E acho natural essa mudança, mas eu acho que ele rodou muito mais pelo general manager. Mas eu acho que o Harbaugh, ele tem essa questão de que ele não tá conseguindo fazer o time evoluir mais, ele estagnou. É isso que você falou. Exatamente. E aí, a gente precisa seguir em frente e não dá pra ficar nesse banho-maria a vida inteira. Se não for o Harbaugh, tem que ser alguém pro futuro. Mas vamos sair um pouquinho da comissão técnica e falar um pouquinho desse jogo. Eu queria entender um pouco o que aconteceu. Tem duas coisas que me chamam a atenção nesse jogo. Primeiro, foi a inoperância do jogo corrido no primeiro tempo, porque no segundo depois a gente viu o Derrick Henry evoluindo e tudo mais, conseguindo bons avanços, mas no princípio, se eu não me engano, eu acho que no fim do primeiro tempo foram 11 jardas totais. Eu acho que foi desde que o Lamar Jackson tá no time, eu acho que foi o primeiro tempo com a menor quantidade de jardas terrestres do Baltimore Ravens, se eu não estou enganado. O Max Crosby pegou o Derrick Henry, e eu não diria nem o Derrick Henry em si, mas... E aí, por isso que eu quero criticar tanto a linha ofensiva no desenvolvimento todo desse ataque, porque mesmo com o Derrick Henry, mesmo que você precise adaptar o jeito do Derrick Henry de jogar a esse Baltimore Ravens, mas fica difícil, e durante a off-season, em todas as lives que eu fiz, eu falei isso, você pode ter um bom cara como o Derrick Henry no seu time. Você precisa ter uma linha ofensiva que dê suporte. E aí uma linha ofensiva, onde seu lado direito tem um buraco, sabe? E aí eu peço desculpas à audiência pela palavra, mas na hora que você tem o Max Crosby que coloca que tira o Daniel Faalele pra merda, aquele sec em cima do Max Crosby, que ele passa reto na linha ofensiva ali no meio no gap entre o center e o guard, e o Daniel Faalele não faz um mínimo esforço de movimentação para poder fazer qualquer coisa, sabe? E o tempo todo a gente viu o Max Crosby ocupando aquele espaço, aquele gap ali entre o center e o guard, porque ali era a principal deficiência do time. E o Derrick Henry não conseguia desenvolver corrida nenhuma. O Las Vegas Raiders desafiou o Baltimore Ravens a correr e conseguiu ganhar o desafio, porque a gente viu muito pouca coisa. Com o Justice Hill foi a mesma coisa, esse time não conseguiu correr. Então, das duas coisas que chamou a atenção nas eficiências do ataque, uma foi isso. Primeiro tempo, a gente não viu corrida nenhuma. E pelo menos a impressão que eu tive, né, o pouco uso dos tight ends, o Mark Andrews a gente pode considerar, porque eu não sei como é que está o estado de saúde do Mark Andrews ainda, se ele ainda está sofrendo sequelas daquele acidente de carro. Inclusive, a gente precisa falar que as leis de trânsito de Baltimore precisam ser revistas urgentemente, que eu não aguento mais perder jogador por causa de acidente de trânsito. Agora, o Likely ter 2 toques na bola, eu não vi a quantidade de targets, mas ele, pelo menos de recepção, foram só 2 toques, com 3 targets. 3 targets, 2 recepções. 2 recepções. Mas isso aí é masterclass do Baltimore Ravens, né, o Cleberton? A gente fala, a gente tem esse podcast há o quê? 7 anos que a gente faz esse podcast? Anos. Há quanto tempo que a gente fala de um jogador que se destaca numa partida e na outra não é acionado? Mudou 5 coordenadores ofensivos nesse período aí e sempre foi assim. Isso aí é masterclass. Novamente, na conta de quem? Do treinador. Eu acho que tem uma coisa ali de que, a gente precisa fazer uma coisa nova, mudar, que eles chamam nos Estados Unidos, eles chamam de overthinking, né, que é você pensar demais, tentar encontrar soluções mirabolantes e tal, quer reinventar a roda. Pô, meu irmão, o cara tá quente, tá jogando pra cacete, por que você não aciona? Não sei explicar. Então, é aí que tá, perguntas que ficam sem resposta. É até um negócio que eu tava pensando hoje de manhã, né, pensando no que eu ia falar nesse podcast, porque... Tem muita coisa que a gente olha no esquema do Todd Monken. Porque o Todd Monken tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E às vezes soa quase como um déjà vu, porque nós reclamávamos a mesma coisa com o Greg Roman, né? Como, por exemplo, esse lance de um jogo... Com o Martin Mornhinweg, com o Trestman. Mudou, mas não mudou, é isso. Então, aí agora a gente vê onde que tá aí o elo mais fraco disso tudo, né? Porque não é só isso.
No jogo contra os Chiefs, eu vi a galera reclamando muito também, a quantidade de screen pass que se usa, né? E parece que o Zay Flowers, ele tá no time só pra isso, né? Receber screen pass e se vira aí, você ganha suas jardas. Que era algo que nós reclamávamos já com o ataque do Greg Roman. Enfim, é até difícil, cara. Sabe? O que eu ia falar é o seguinte, a sorte é que nós temos o Lamar Jackson, porque o Lamar Jackson mascara muito os problemas desse time. Seja um scramble que o Lamar Jackson consegue achar, seja ali a presença de pocket dele que faz com que ele consiga se desvencilhar dos tackles, das pressões e conseguir achar um espaço, uma janela para ele conectar alguma coisa. Porque eu digo para você, se nós tivéssemos o QB um pouquinho que seja abaixo do que é o Lamar, porque o Lamar para mim é a primeira prateleira, eu conto fácil, Mahomes, Jackson, Burrow e Josh Allen. Mesma prateleira. Talvez eu suba o Mahomes, porque o Mahomes ele é um esquisito, ele é um anormal. Mas ainda assim, eu coloco o Lamar Jackson ali na elite. Uma prateleira abaixo que esse quarterback tá, meu amigo, a gente tinha passado umas temporadas muito piores. Muito piores. Não, vale lembrar que antes do Lamar chegar, a gente tava 3 anos sem ir pro playoff, né? Com o Flaco. A gente teve aquela temporada de 15 que ele se machucou, aí ele volta nos anos seguintes e a gente não vai pros playoffs mais. Não vai. Sendo sempre eliminado de forma traumática, com um touchdown do Bengals eliminado no último segundo no ano novo, com o touchdown do Antonio Brown esticando o braço no Natal, mas sempre naquele limbo ali. Quando chega o Lamar é que a gente dá um salto e começa a ser competitivo, mas é por causa dele, por causa do Lamar. Assim, falando sobre o jogo especificamente, eu acho que no primeiro tempo o Ravens entrou com um plano de ter essas corridas mais por dentro, com o Derrick Henry, não funcionou de forma alguma. Claramente o jogo terrestre não estava funcionando e eles não queriam, a minha impressão, vendo o jogo, e até olhei as estatísticas e acho que elas concordam bastante com o que eu enxerguei, era que o plano é que o Lamar corra o mínimo possível. Quanto o Chiefs, eu acho que eles abriram uma exceção porque eles trataram como se fosse um jogo de playoff. Então, vamos jogar para tudo de melhor que a gente puder. Se o Lamar tiver que correr 15 vezes, vai correr 15 vezes e a gente vai tentar ganhar. E eu acho que o próprio Lamar não entrou com essa mentalidade contra o Chiefs. E aí acho que ontem contra o Raiders, a mentalidade foi, vamos tentar ganhar sem precisar que o Lamar corra muito para não expor ele. É o que me parece, assim. Ele teve 5 corridas para 45 jardas no jogo. E dessas 5, eu não vi o finalzinho do jogo, eu perdi só o finalzinho do jogo. Mas eu consigo afirmar que umas 3 foram scramble. Foi situação em que ele foi pro passe, não tinha ninguém, e aí ele correu para tentar salvar a jogada. Isso contando aquela free play também no final do jogo, que eles tentaram salvar o placar e não deu certo. Pois né? Que foi uma corrida ali. Aquela última jogada foi uma corrida. Conta como corrida dele, depois, enfim, fumble, passo pra trás, escala de asa. Sendo que dessas 45 jardas, vamos ver quantas foram naquela jogada. Foi uma corrida de 30 jardas do Lamar. Então, assim, das 45 jardas, 30 foram naquele último lance do jogo. Ele teve 15 jardas em 4 corridas até ali. Então, pra mim, ficou muito claro que o plano era esse. Vamos tentar não expor o Lamar a correr com a bola e vamos tentar ganhar sem isso. E acho que isso, eu concordo que o Lamar tem que ser poupado de pancadas, mas quando você tira isso do jogo, você torna esse ataque menos especial. O que faz o ataque ser especial é justamente a ameaça do Lamar correr com a bola. E pra isso ele precisa correr com a bola. Então, acho que ele corra e aí a instrução pra ele tem que ser, cara, não corre risco. Corre, se alguém chegar, se joga no chão. Pra você não tomar pancada. Giba, desculpa te interromper, mas eu acho que a maior ameaça do Lamar Jackson nesse jogo foi aquele Wildcat no terceiro quarto, onde eles aliam o Henry como quarterback e o Lamar como wide receiver lá no... Foi o touchdown do Henry, né? Exatamente. Então, mas então assim, eu acho que a estratégia foi um pouco em torno disso, assim. Vamos deixar o jogo terrestre pro Derrick Henry e vamos evitar que o Lamar corra muito pra não expor ele a pancada. E aí eu acho que você tornou o ataque um pouco mais previsível. E tem uma parada que me pega um pouco nesse ataque. Eu falei isso ontem, o Gelli discordou até parcialmente de mim em relação às formações para usar o Henry. Mas uma parada que a mim fica muito clara é sempre que o Lamar tá under center, vai ser uma corrida do Derrick Henry. Sempre, 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 sempre. O Lamar quase nunca joga under center. Nunca. Assim, ele tá 8º ano da carreira, se não me engano. Já perdi as contas, confesso. Mas ele passou 90% da carreira dele jogando em shotgun, pistol, enfim, informações que ele recebe longe para fazer option. E dá pra contar, muito rapidamente na temporada a quantidade de snaps que ele tem under center. Ele devia ter 5 por jogo, assim. Então, pra eles aumentarem isso, eles vão ter que fazer o Lamar passar mais under center. Usar mais play action, porque quase sempre bota ele under center, vai ser uma corrida do Henry e a corrida não sai.
Então eu acho que essa estratégia toda não funcionou muito bem ontem no primeiro tempo. Eles mexeram um pouco no que eles gostariam e funcionou melhor no segundo. Eles usaram mais corrida outside zone do Derrick Henry, ele correndo por fora da linha e tal. E essas corridas funcionaram bem. Ele conseguiu ganhar jardas assim, ele conseguiu ganhar ritmo, melhorar no jogo assim. Só que quando o ataque parecia que ia engrenar, aí vieram os tiros no pé. A gente abriu uma vantagem, aí tem a interceptação do Bateman, que tá na conta do Lamar, mas pra mim aquilo ali é culpa do Bateman total. Bateu na mão dele e caiu no colo do cara. Entra naquela conta, né? Chegou na mão do recebedor, ele tem que receber. E aí a gente consegue responder de novo e tal, e aí vem falta. Aquela falta do Henry matou uma campanha, que poderia ser decisiva ali, tava na reta final do jogo. Se a gente consegue continuar e queimar relógio ali e pontuar, a gente matava o jogo. Aí o Harry faz um falso start numa 3ª-1 e a gente devolve a bola num punch logo depois. Aí vem duas interferências de passe no drive do touchdown do Raiders que empata o jogo. Então, assim, muitos erros. Assim, o Ravens ele tem esse histórico, né, de dar tiros no pé e tal, mas nesse nível, dar ceder mais de 100 jardas para o adversário. Tava vendo ontem o Sunday Night, que foi Bears e Texans. O Texans cedeu mais de 100 jardas pro adversário, só que o Bears tinha dado tipo 70 também. Então o jogo acabou super equilibrado e o Texans conseguiu ganhar mesmo assim. O Raiders não cometeu os erros que a gente cometeu. Era um time pior, mas que executou melhor em campo. Ele não cometeu tantos erros, não fez tantas faltas, e aí quando teve a oportunidade foi lá e matou o jogo. Então, pra mim, assim, é um time que parece que não treina. Pra resumir tudo que eu falei aqui, é um time que você vê em campo e parece que não treina. Você falou a respeito das faltas, teve um momento, acho que foi no 3º quarto, que mostraram lá a quantidade de faltas para cada time. O Las Vegas Raiders tinha uma falta para 15 jardas. O Baltimore Ravens tinha 6 para 69. Aí fica difícil ganhar. Você tá cedendo aí mais de meio campo pro adversário, né? Naquela altura do campeonato. Depois ele cedeu quase um campo inteiro. Você deu mais de um campo inteiro. A última vez que eu vi, que foi no drive do touchdown que empatou o jogo, o touchdown do Davante Adams, o Ravens, depois da interferência na endzone, o Ravens estava com, acho que eram 9 faltas para 104 já. Como você vai ganhar um jogo assim? Você deu um campo inteiro para adversário. Impossível. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho a gente já exorcizou um pouquinho do ataque, ainda vou usar o ataque agora pra gente falar do próximo ponto, porque vamos olhar o box score o scoring summary do jogo, até o touchdown do Henry, que é aquele que a gente comentou, formação Wildcat e tudo mais, que a galera começa a empurrar ele pra endzone. Tava uma trocação franca, um touchdown pra lá, um touchdown pra cá. Isso, né, se a gente varrer os punts das contas, né? Normalmente você tinha ali, um time fazia, o outro respondia, né? Talvez não tão imediatamente assim. Chega no último quarto, o Baltimore Ravens, que tava com uma vantagem de 10 pontos, ele toma 13 pontos e não tem uma resposta. E assim, a gente tá falando do último quarto. As pessoas vão começar a puxar alguma falha da defesa e tudo mais, e colocar alguma crítica em cima. Eu digo que a defesa teve um jogo muito bom. A defesa teve um jogo decente, um jogo honesto, sabe? O Gardner Minshew teve ali um certo calorzinho, e nem já falamos, o Giba mesmo falou. O Van Noy conseguiu fazer pressão, o Owe teve o melhor jogo da carreira dele. Estamos vendo o Diabo finalmente fazendo alguma coisa nesse time. Nas coberturas, para mim, inclusive, foram boas, né? Até o próprio Marlon Humphrey teve alguns bons momentos nessa partida. O Brandon Stephens também, ele tá mostrando finalmente que ele tá se firmando finalmente como um cornerback e tudo mais. Então a defesa, para mim, ela teve no jogo. Acho que a defesa, e assim, eu ainda passo pano para eles porque imagino que o Zach Orr esteja passando pelas dores do crescimento de estar assumindo pela primeira vez uma coordenação defensiva, tá? Mas dado o jogo que a defesa fez, pelo menos é algo de positivo, né? Fora o Lamar Jackson, que a gente pode falar, né? Pelo menos a defesa do Baltimore Ravens se prestou a fazer alguma coisa. Agora, quando o seu ataque não consegue responder,
porque se o jogo continua nesse... Né, se o ataque consegue andar em campo pelo menos, né? Ah, beleza, uma hora o time vai ceder um touchdown, vai ceder um field goal, mas o ataque tem que ser competente o suficiente para dar uma resposta e colocar ponto no placar. Se o time não consegue colocar ponto no placar, você não pode exigir muita coisa da defesa também, né? Assim, eu vou tirar um desconto da defesa, que é o touchdown do Adams. Você fala da interferência de passe. Assim, você tava pressionado naquela situação, e eu vou dizer que pra mim aquilo não é interferência, mas enfim, isso aí, essa discussão não vai entrar. Mas o pressionado, tentando salvar o jogo, aí você consegue um sec numa 2ª-9, vira uma 3ª-17, você faz uma interferência da end zone, não dá. Era uma 3ª-17. Era só não tomar 17 jardas. Se tomasse 15, dava. Porque ia ter que arriscar uma 4ª-2, de repente você conseguiu um turnover on downs. Mas não, uma 3ª-17, cara. Então, realmente, a defesa, ela, nesse drive especificamente, tomou um passe de 29 jardas pro Davante Adams. Tudo bem que o Davante Adams é muito bom, mas foi um passe de 29 jardas pro Davante Adams, depois um passe de 15 jardas pro Brock Bowers. Então, nesse drive especificamente, a defesa foi muito mal. Mas o ponto-chave pra mim foi a interceptação. A interceptação ali, e aí eu acho que isso foi muito importante. Tem que botar na conta do Bateman, que ele não pode deixar aquela bola. Ainda mais daquele jeito, ele não só não conseguiu receber, como ele jogou ela pro alto e caiu no colo do adversário, né? Porque a gente tinha voltado do intervalo com uma campanha perfeita pro touchdown, uma campanha de 70 jardas, 3 minutos, indo bem, correndo bem com Justice Hill, com Derrick Henry, o Lamar conseguindo bons passes, ele conseguiu um passe excelente pro Andrews, botou o Andrews no jogo de volta, então touchdown do Zay Flowers, então tava tudo funcionando ali, parecia que o time tinha voltado ao normal, falou, opa, acordamos, beleza, tamo no jogo. Aí você tem um turnover on downs na sequência, consegue forçar um turnover on downs, e aí, passe de 15 jardas, uma corrida boa, interceptação, e aí a resposta vem com o touchdown do Raiders, e aí cara, aí começa a dificultar muito, assim, aí o Raiders cresce no jogo, e ali já tava começou a ter aquele cheirinho, sabe, aquele cheirinho Baltimore Ravens de caralho, vai dar merda. Nesse drive do touchdown do Raiders, na sequência, eu falei, cara, vai dar merda. O ataque ainda conseguiu responder logo depois, fez o touchdown do Henry com uma campanha boa de 5 minutos e tal, mas dali pra frente não acertou mais nada, cara. A campanha pós-touchdown do Raiders teve menos 6 jardas. Menos 6. Você toma um sec aí numa 2ª-19, você tinha uma corrida do Justice Hill. Não dá. Isso foi inexplicável mesmo. Então, mas assim, e aí, pra falar da defesa mesmo, né, que é o tema, que eu fugi do tema, foi mal? Não, pode ficar à vontade. Eu acho que a defesa fez um bom jogo na maior parte do tempo, mas acho que cometeu alguns erros que não pode cometer, principalmente em relação a faltas e tudo mais, e acho que isso cobrou um preço. Acho que no final também a gente tem que dar o desconto de que a defesa cansou, né? Porque o ataque, ele começou o segundo tempo bem, mas o primeiro tempo ele foi horrível. A gente só continuou no jogo porque a defesa conseguia tirar o ataque do Raiders de campo. Teve a interceptação do Humphrey, forçou alguns punts do Raiders e tal. O Raiders não conseguia fazer muita coisa. Só que o ataque não abriu uma vantagem confortável ali. Quando ele abre a vantagem confortável, a defesa já estava cansando. E aí cabia ao ataque matar o jogo. E não conseguiu também. Então, assim, acho que dá pra botar na conta de todo mundo. Concordo com você que a questão do Zach Orr, dores do crescimento, ele vai sofrer, ele vai ter dificuldade. Acho até que eu não estava aqui na semana passada, né, para analisar o jogo do Chiefs. Ele fez um bom trabalho contra o Chiefs, se tratando de enfrentar o Andy Reid e o Patrick Mahomes no primeiro jogo da carreira como um chamador. Ele conseguiu fazer um trabalho bem decente. Bem decente. Agora, naturalmente, ele vai ter dificuldades em certos momentos, vai ter situações que ele vai ser colocado à prova. Ele não tinha Nate Wiggins, por exemplo, que é um jogador de rotação ali na secundária que é importante e tal. Mas paciência, assim, eu acho que a defesa é menos culpada nessa situação. Porque, assim, o primeiro tempo horrível do ataque, que anotou só 6 pontos no Raiders no primeiro tempo, e a reta final do jogo horrível, a gente tá falando de 3 dos 4 quartos horríveis do ataque. Não dá pra botar na conta da defesa, né? E aí a gente vai pra um ponto. Normalmente, eu nunca pensei que esse dia chegaria em todos esses anos nessa indústria vital. Mas eu lembro de quando a gente começou tudo isso aqui, costumava brincar, e muita gente caía nessa mesma pilha de que o ataque chegou no meio do campo, já dá pra chutar, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento pra gente colocar esse ponto. Estamos vendo o ocaso da carreira de Justin Tucker. Tudo bem que talvez nós estejamos cobrando demais dele, não sei, mas mais uma vez ele errou um chute. Ele tem errado chutes para mais de 50 jardas e, se eu não me engano,
Eu acho que de 2023 para cá, ele tá 1 de 8 em chutes de mais de 50 jardas. Às vezes nós falamos em números e a gente perde um pouco a noção, ainda mais sabendo que é um cara que conseguiu acertar um chute de 66, que bateu na trave para entrar e tudo mais e tal. A gente já viu ele fazendo de distâncias mais absurdas em treino e tudo mais, só que em situação de jogo é um pouquinho diferente. E aí, o tempo todo, com o Justin Tucker sendo esse senhor automático, né, de colocou a bola no pé, ele tá acertando, causa uma estranheza de... Pô, a gente tá vendo esse cara errar, né? E como eu falei, às vezes a gente perde até a noção de o quanto 50 jardas é longe, né? Mas ainda assim, eu acho que chegou aquele momento em que a gente tem que começar a pensar no ataque, tendo que levar a campanha mais longe para poder chutar um field goal e, quando for possível, anotar os 3 pontos com mais segurança, porque imagino que está chegando, pelo andar da carruagem, né, o fim da era Justin Tucker. Então, eu acho que a gente pode afirmar que nesse momento o Tucker não é aquele Mr. automático que ele já foi. Isso aí eu acho que dá pra gente afirmar. Eu acho que ele tá 1 de 7 pra 50 jardas nas últimas 2 temporadas, né? Você falou 1 de 8, a última vez que eu vi 1 de 7. E por mais que isso seja preocupante, a gente tem que ficar atento e tal, eu não tô pronto pra cravar que a era Tucker tá acabando. Eu acho que pode ser um momento ruim e que ele vai recuperar. Eu acho que pode ter alguns outros fatores ali em relação à proteção. Não que tenha sido bloqueado, mas às vezes a proteção não tá tão bem e ele fica um pouco ansioso, sabe? Mas você vê que ele ainda tem a potência, sabe? Esse próprio chute de 56 que ele errou, a bola foi, só que foi à direita. Mas a gente espera realmente que ele acerte esse tipo de chute, porque ele acostumou a gente assim. E acho que o Ravens só chuta o número de field goals que chuta nessa distância porque tem o Tucker. E acho que pode até ter um lado bom. O Ravens se acomodou por ter o Tucker. O Ravens muitas vezes foi conservador no ataque quando estava no alcance dele. E o alcance dele, 60 jardas. Então, o Ravens chegava ali no começo do ataque, ele começava a ficar um pouco mais conservador para não correr o risco de sofrer um sec e sair da área de field goal do Tucker, entendeu? E acho que talvez isso mude com o fato de que o Tucker não tá acertando de 50 pra cima. Mas ele já teve outros momentos em que ele foi mal também, de 50 pra cima, e depois ele voltou a recuperar. Enquanto ele tiver 100% de aproveitamento com 40 pra 40 mais, eu ainda fico tranquilo. A hora que ele começar a errar chute de 40 com frequência, aí eu acho que a gente começa a ficar preocupado. Porque o chute de 50, a gente espera que ele acerte, a gente espera que ele melhore, assim, a gente acha que ele tem tudo pra recuperar e voltar a acertar. Não é uma questão de falta de força e tudo mais. Acho que ele tem como recuperar isso. Acho recuperável. Acho que a cabeça tá pesando um pouco também. Mas acho que a precisão dele no resto ainda faz muita diferença. Ele ainda é um cara super confiável de 40 pra cima. E, porra, o resto não precisa nem falar, né? Assim, deve ter errado 3 na carreira. Então, assim, enquanto ele tiver esse índice de aproveitamento e estiver tranquilo, eu fico tranquilo e acho que vai melhorar de 50 pra cima. Acho que pode ser só um momento. Não tô pronto pra cravar, não. Eu acho que a gente ficou muito mal acostumado com ele. Só isso. Não, mal acostumado, eu concordo contigo, porque, de novo, eu cito de novo essa anedota, né, de, passou do meio do campo, já pode pôr o Tucker pra chutar aí, porque, no fim das contas, ele era bom nesse nível, né, e eu concordo contigo com esse ponto de que o Baltimore Ravens realmente ficou mal acostumado. Se o seu kicker consegue ter alcance e mira para poder acertar o Y de uma distância tão grande, você já dá aquela arriada de pneu, porque pelo menos os 3 pontos estão garantidos aqui. Talvez isso agora comece a mudar, vendo que, né, neste momento o chute de 50 não tá saindo com tanta frequência assim. Bom, eu acho que a gente matou o que tinha pra falar desse jogo. A gente conseguiu, né, botar pra fora esse sentimento ruim a respeito disso. E, bom, ainda é a semana 2. A gente sabe que o histórico do Baltimore Ravens advoga contra o próprio time, né? Mas tem tempo ainda para se recuperar.
tem tempo ainda para mudar. Sabe Deus o que esse time vai fazer com essa linha ofensiva, o que vai se fazer desse ataque, mas enfim, por enquanto a gente levanta a guarda um pouco, né? Porque o começo tá difícil. Então vamos manter as expectativas agora um pouco mais baixas. Giba Pérez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. É um prazer ter você de volta aqui, amigo. Um prazer, meu amigo. Infelizmente, para falar de uma derrota, né? Mais uma derrota. Acho que não é só o histórico do Ravens. Times que começam 0-2 na temporada regular, em média, 7% conseguem se classificar para os playoffs da NFL. Então, assim, é quase enterrar. Aconteceu 2 vezes nos últimos 5 anos, 4 anos, alguma coisa assim. Se eu não me engano, acho que foi o Bills 2 anos atrás e o Bengals 3 anos atrás. Foi um negócio assim. Então, é preocupante. O fato de que o Bengals também tá 0-2 serve de certo alento, mas coloca um peso bem grande no jogo da semana 4. Que a gente tem um confronto direto contra o Bengals lá. Antes disso, a gente vai enfrentar o Cowboys fora de casa, que não é nada fácil na semana que vem, né? Semana 3, contra a transmissão da ESPN. É um jogo complicado, é um jogo difícil a beça e que a gente vai precisar jogar bem melhor do que jogou contra o Raiders para ganhar. Acho que vamos torcer para que tenha sido uma certa displicência do Ravens contra o Raiders, de achar que era um jogo mais tranquilo e de entrar um pouco com o pé não totalmente no acelerador e achando que poderia dar uma segurada no Lamar. Só me enganei, tá? O Bengals é semana 5. Semana 4 é contra o Bills. Olha só que beleza. Tá. Uhum. Não, essas Bengals agora. Essas 5 semanas, pelo amor de Deus, cara, é pra maltratar o então, coração. Essas 5 semanas eram pra ter. O Raiders era. Esse é o problema, né? O Raiders era pra ser o desafogo dessas 5 semanas. Olha só, vamos ganhar esse jogo aqui tranquilo e vamos ver o que a gente arruma nos outros. E aí que agora a gente perdeu esse, a gente precisa ganhar os outros 3. Ai, é isso aí. Você que tá chegando e tá começando a torcer pro Baltimore Ravens agora, é isso aí, tá? Seja muito bem-vindo. É isso, gente. É isso. E você que nos escutou até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Sempre lembrando, a Casa do Corvo agora tem canais no Telegram e no WhatsApp, então se você não quer perder esse episódio e nem outras informações a respeito do Baltimore Ravens e do que a Casa do Corvo está produzindo, procura lá os canais da Casa do Corvo no Telegram, no WhatsApp e, é claro, nas redes sociais. Agora que não tem mais o X, não tem mais o Twitter, você pode nos seguir tanto no Threads quanto no Blue Sky. Comigo no Threads e com comentários lúcidos e mais pé no chão com a Manuela Cardoso lá no Blue Sky. No Threads você só vai ouvir absurdos, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até mais.